Olá, tudo bem com você? Sou o professor Egivanildo Tavares e gostaria de refletir com você sobre as 3 verdades fundamentais acerca do túmulo vazio. Nós queremos tomar como base o texto de reflexão no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Leia comigo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Aqui está a primeira grande verdade acerca do túmulo vazio. Jesus não deve ser procurado entre os mortos, pois ele venceu a morte. Ele deve ser procurado entre os vivos. Olha, os grandes líderes das religiões que surgiram pelo mundo através da história, os gurus, os guias, os líderes, os mentores, todos eles se encontram em algum cemitério deste planeta, com a lápide registrando o tempo de vida que eles tiveram aqui na história. Mas Jesus não. A mensagem do anjo foi: por que procurais o vivente no meio dos mortos? Ele não deve ser procurado entre os mortos, porque ele já ressuscitou. Esta é a grande primeira verdade do túmulo vazio. Cristo está vivo, venceu a morte e não deve ser buscado entre os mortos, mas entre os vivos. A segunda grande verdade que podemos achar nesse texto. E o versículo 6 diz assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Esta é a segunda grande verdade do túmulo vazio. O que ele anuncia para nós? Que as profecias de Jesus acerca da sua morte, do seu sofrimento, da sua ressurreição se cumpriram. Pois o mesmo vaticinara que ele sofreria, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então podemos confiar nas palavras de Jesus, que falou que morreria, que falou que sofreria, mas também falou que ressuscitaria. E eles dizem: lembrai-vos das palavras, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E o versículo 9 diz, essa é a terceira grande verdade do túmulo vazio: e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. É a mensagem da esperança viva. Aquelas mulheres foram em busca de um corpo morto, foram em busca de um Cristo que fora sepultado, foram em busca de um Cristo que fora crucificado, mas para sua surpresa, o que elas encontraram foi um túmulo vazio. E a voz do anjo, ou dos anjos para elas foi: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não deve ser buscado no meio dos mortos. E a segunda coisa que elas perceberam é que aquilo que ele mesmo vaticinara acerca de si mesmo acabara de se cumprir. O túmulo estava vazio. E elas podiam confiar que as palavras de Jesus eram vivas, verdadeiras e reais. E a terceira grande verdade é que elas têm essa esperança, que ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Então foram anunciar aos 11 e também a todos os demais. A mensagem da esperança agora deve ser proclamada para o mundo, que Cristo ressuscitou. Ele é a nossa esperança viva. Não há Páscoa sem túmulo vazio. Não há Páscoa sem o Cristo vivo.
Esta é a origem da Páscoa, o sentido real. Aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, deixou o túmulo como testemunha da realidade dos fatos, as três grandes verdades do túmulo vazio. Cristo não está entre os mortos, mas entre os vivos, que as suas palavras se cumpriram e que nós podemos ter esperança. Se você quer ter uma vida de paz e felicidade com a sua família, se volta para Cristo, pois Ele já ressuscitou. Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.